Hora de conversar com o Felipe Killing, direto de Londres. Já está conosco o Killing. Pubs fecham e pessoas se reúnem em outros lugares no Reino Unido. Na falta de pub, o inglês está encontrando uma maneira de se aglomerar. Todo mundo é igual, né? Vamos combinar, no final das contas, inglês, brasileiro. Conta pra gente, Killing. Bom dia. Exatamente isso, Megali. Bom dia a você, Sheila, Ellen e a todos. Foi o primeiro final de semana com as novas regras em que pubs e restaurantes precisam fechar às 10 da noite. A intenção das autoridades era evitar aglomerações, mas o que se viu foram ruas lotadas em várias partes do Reino Unido, principalmente aqui na Inglaterra, em cidades como Liverpool, Manchester, Londres. Os estabelecimentos fecharam e muita gente continuou as festas nas ruas. O pessoal comprava bebida alcoólica nos mercados ou lojas de conveniência e aí caía na gandaia no centro da cidade. E a polícia já afirmou que não tem como fazer essa patrulha. Quem está nos assistindo no YouTube ou no Facebook consegue ver imagens aí da cidade de Liverpool. Olha só a aglomeração. E a polícia falou, olha, a gente não tem um efetivo suficiente, nos últimos anos houve um corte enorme no número de policiais por conta das medidas de austeridade, e o chefe da polícia britânica afirmou, olha, a gente precisa escolher entre dar assistência a crimes violentos ou tentar dispersar jovens que estão se aglomerando, e esse é um trabalho difícil, porque é preciso um grande efetivo para lidar com multidões e ainda conseguir uma dispersão de forma organizada. Mas o fracasso da nova determinação não se deu apenas a quem desrespeitou a determinação, porque com o fechamento de todos os pubs e restaurantes ao mesmo tempo, o transporte público ficou lotado na volta para casa. E já existe uma pressão para que o governo reveja essa decisão e mude as estratégias. Um dos pedidos do setor de hospitalidade é que se tenha uma saída escalonada desses locais. Então, os restaurantes fecham primeiro, aí o pessoal que está jantando sai, vai para casa, e depois os pubs. Aí o pessoal consegue sair dos pubs e ir para casa. Claro que a gente não pode eximir as pessoas que quebraram as regras e foram fazer baderna no centro da cidade, mas algumas determinações são boas na teoria, mas que na prática não funcionam muito bem. Impasse na implantação de bloqueios em Madrid para enfrentar uma segunda onda do coronavírus. Quando a gente vê essas imagens do Leblon, de Londres, de Madrid, a gente vê que já há uma saturação, né, das populações em todo o mundo, europeias, sul-americanas. As pessoas não aguentam mais. Não aguentam mais ficar em casa, e aí muitas participam de cenas como essa que a gente viu em Londres mesmo. Eu, sinceramente, quando eu penso no individual, eu compreendo. Eu ainda estou aguentando, ainda não surtei, então estou em casa com a família, mas eu não fico mais apontando o dedo para quem vai para a praia, para quem sai à rua, não. Conta pra gente, Killing. Lá na Espanha está um impasse enorme, né? O clima não é nada bom entre o governo central e o governo de Madrid. Mais de 33% de todas as infecções por coronavírus no país foram registradas na região de Madrid. E autoridades locais estão reticentes com o pedido para que se faça um lockdown total por lá, né? A capital é o motor econômico da Espanha e, como você destacou bem, tem uma parcela significativa da população que não quer mais, não aguenta ficar em casa. Hoje são mais de 1 milhão de pessoas em 45 bairros da região de Madrid que estão sofrendo medidas restritivas. Elas não podem deixar a área em que residem, a não ser para trabalhar, ir para hospital ou escolas. Mas o governo central pede para que toda a região de Madrid, cerca de 7 milhões de pessoas, sejam colocadas sob medidas de restrição de circulação. O ministro da Saúde do país fez um apelo para que as autoridades de Madrid escutem a ciência e façam mais, e alertou que o que está acontecendo por lá coloca em risco não só os moradores da cidade, como de regiões vizinhas. O pedido do ministro é que qualquer cidade com mais de 500 casos por 100 mil habitantes tem que fazer lockdown. Madrid registra 720 casos por 100 mil habitantes. A média espanhola é de 320 casos por 100 mil habitantes. O número de mortos não está tão alto como no primeiro pico da pandemia, aqui na Europa, mas o número de óbitos tem crescido a cada dia. E o medo é não tomar medidas agora e ter um caos no sistema público de saúde no futuro. Em março e em abril, o sistema hospitalar da Espanha estava perto do colapso. A gente viu imagens que rodaram o mundo, eles improvisando containers e também uma pista de esqui com corpos, enfim, cenas lamentáveis. E alguns hospitais já afirmaram que estão perto da capacidade total. E ainda estamos no outono agora, que começou no hemisfério norte, depois inverno. São estações que têm
já muitos problemas respiratórios, resfriados. Então o medo é a soma do coronavírus com essas doenças das estações, fazer com que o sistema hospitalar de Madrid e de outras regiões da Espanha entrem em colapso. Antes do próximo assunto, Quilin, a gente estava falando aqui mais cedo sobre marcas que viraram sinônimo dos próprios produtos no Brasil, né? Você sabe do que eu estou falando? Gillette, Jet Ski, Chiclete. Chiclete é mesmo. Exato, Chiclete era uma... Antes era goma de mascar. Aí tinha aqueles chicletes de caixinha, bem lembrado. Mods, que virou sinônimo de absorvente. E o Rafael, que é nosso ouvinte fiel, que mora em Londres, ele diz que lá em Londres, para você comprar camisinha, você pode pedir condom, que a pessoa vai entender. Mas o mais normal é pedir pela marca mais famosa, que chama Durex. Ah, é? Que é o mesmo nome da nossa fita adesiva. Então, se você... É isso, Quilin? Você é casado, não sei se você... Fui solteiro muito tempo. Foi solteiro, então... Mas mesmo sendo casado... Foi um grande consumidor de Durex? Fui, eu pedia condom, na verdade. Não sabia que falava-se Durex, eu falava condom. Mas já casado há... Bom, namorando há 5 anos, casado há 1, faz tempo que eu não faço essa compra, viu? Durex. Eu não vou nem fazer a piada com o fato de chamar Durex. Vamos lá, vai. É exibido, né? Vai, Sheila. O quê? Ah, não, é verdade, tinha uma ouvinte aqui, mas eu perdi o nome dela. Acho que tem umas 2 ou 3 ouvintes aqui, peguei também no nosso WhatsApp, perguntando como é que tá a entrada em Portugal, se brasileiros já podem entrar em Portugal ou não, como é que tá, se há muitas restrições, você sabe, Quilin, como é que tá isso? Confesso que para brasileiros em Portugal não, viu? Eu sei que na Europa alguns países estão tomando medidas unilaterais, né? Na Itália há restrições de brasileiros, mas eu posso pesquisar e entrar logo mais para dar essa atualização sobre Portugal. Então vamos falar rapidamente aqui sobre um dos conflitos mais antigos desse nosso planetinha aqui, que agora renasceu. E 2020, e aí, Quilin? Putz, ano difícil, viu? Foi um final de semana repleto de confrontos militares na região do Cáucaso, né? Entre Armênia e Azerbaijão, e os combates continuam nesta segunda-feira, com envio de artilharia pesada por ambos os lados. O território de Nagorno-Karabakh é considerado parte do Azerbaijão, mas a maioria da população é de armênios. Os 2 países declararam lei marcial após os piores confrontos em 4 anos. O ministro da Defesa da Armênia afirma que 32 separatistas armênios foram mortos nos confrontos contra o exército do Azerbaijão, só nesse final de semana, pediu a ajuda da comunidade internacional. Por outro lado, o Azerbaijão acusa forças armênias de bombardear a cidade de Tertey. Só no domingo foram 23 mortos dos 2 lados, e por trás desse conflito estão 2 potências militares, a Rússia, aliada da Armênia, e a Turquia, do Azerbaijão. Há também um componente religioso, armênios são cristãos, e os azeres, que são os naturais do Azerbaijão, são muçulmanos. A União Europeia e os Estados Unidos pediram que os 2 lados cessem fogo e restaurem o diálogo imediatamente. O Papa Francisco apelou para que os países resolvam suas diferenças por meio de negociações. O Irã, que faz fronteira tanto com a Armênia como com o Azerbaijão, ofereceu mediar negociações de paz, e esse conflito teve início nos anos 1980, quando a população do território de Nagorno-Karabakh, de maioria armênia, pediu para deixar de fazer parte do Azerbaijão. São também países que fizeram parte da República Soviética, né, da antiga União Soviética. Apesar de inúmeras tentativas ao longo dos anos, os países até hoje disputam essa região aqui no Oriente Médio, na Euroásia. Muito bem, muito bem, muito bem. Parece que essa marca de camisinha também existe no Brasil, né? Isso. Não sabia. O Marcelo, aliás, é nosso ouvinte de BH, tá? E aí ele escreveu, olha como junta um assunto com outro. Minha ex-namorada foi para Portugal na semana passada. Ela foi para estudar com visto específico, não teve nenhum problema para entrar, né, em Portugal. E ele disse, tomara que use bastante Durex. Ô, louco. Eu não sabia, porque faz muito tempo que eu não consumo esse tipo de produto. Mas, Megali, eu vou falar pessoas aqui, até porque muitos ouvintes mas eu não consumo, também usam. Eu sei, gente, mas não é o meu caso. Tá bom. A gente tem outros métodos. Não, só pra não pegar a sua régua como régua de todo mundo, entendeu? Mas é claro que não. Não, o tá nosso bom. ouvinte é inteligente, tá dito, né? Ô, Quilin, trilha sonora do dia. Chama isso mesmo? Erasure? Não. Erasure.
Tem um vídeo famoso do vocalista dessa banda na plataforma do metrô de Londres. O cara começa a cantarolar a própria música. Sério? Eu não sei o nome dele, é o vocalista dessa banda aí. Ai, gente. Ele deve estar com 50 ele é e super poucos marcante, anos. É uma figura Ele tá muito maravilhosa da década de 90. Ele tava elegante, tava usando um sobretudo, e aí ele começa a cantar. E aí o cara começa a filmar e fala, pô, é ele mesmo. É o próprio cara. É demais. E aí a galera obviamente acompanha, aplaude no final. E um beijo pra você, até amanhã. Beijo grande, até amanhã.